Bom, gente, boa noite. Hoje vamos falar sobre priapismo aqui no Quinta Potência. A apresentação vai ficar a cargo do Dr. André Cavalcante e a moderação a cargo do Dr. Alex Schulz. O Alex, rapidamente, o que você acha desse tema? É tão importante assim? O que você acha? Boa noite a todos. Obrigado, Henrique, pelo convite. É um prazer participar de uma aula com o renome da urologia, como o Dr. André Cavalcante, meu professor. E acho que é um tema de suma importância, onde a gente não tem muito contato diariamente, sem estar na emergência ou quem não trabalha com essa parte de investigação, né, da função erétil, com o TEF, com o Doppler peniano. Esse paciente dificilmente vai chegar com priapismo no consultório, vai chegar direto na emergência. Se você for um sobreaviso, você trabalhar na emergência, você vai receber esse tipo de caso. Então, é de super importância você ter noção do manejo, do tempo de evolução, para você evitar uma sequela maior nesse paciente. Tá? A gente sabe que tem inúmeras drogas que causam o priapismo, isso é importante a gente ter como conhecimento, né? Até para orientar o paciente quando vai no consultório, né, na emergência, e programar futuramente para ele uma boa qualidade de vida, para ele poder ter uma qualidade de relação sexual adequada. Ótimo. Pessoal, ao contrário das outras apresentações, onde primeiro o apresentador falava o tempo todo e no final a gente abria para perguntas, nessa apresentação de hoje nós vamos fazer como se fosse uma mesa redonda. O André vai começar a falar e, aos poucos, o Alex vai fazer algumas perguntas e a gente abre para alguns debates, para a troca de experiência de todo mundo. Combinado? Então, vamos lá. André, começa aí. Bom, boa noite a todos. Henrique, agradecer o convite mais uma vez de participar aqui na sua reunião que você coordena. A gente vai falar sobre o manejo do priapismo. Como você falou, da ideia da gente transformar num debate mais dinâmico, porque a gente vê que as pessoas manejam o priapismo de forma, apesar de você ter um André, liga sua certo câmera. padrão. Liga sua câmera. Ótimo. Então, apesar de você ter um determinado padrão, né, no tratamento, injeção, aspiração, lavagem, você tem uma série de nuances que variam um pouco em cada serviço e de pessoa para pessoa. Tá? Quando a gente observa a literatura, a gente vê que existe um interesse das sociedades em relação à padronização do tratamento do priapismo, tanto é que a gente tem dois guidelines, um revisto em 2010 e outro revisto em 2017 da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia. Mas quando a gente vai ver os trabalhos sobre priapismo, dificilmente tem trabalhos randomizados e, na maioria das vezes, são relatos de casos com qualidade da literatura ainda de baixa envergadura. O priapismo, então, é definido como ereção persistente que se continua por horas e não está relacionada ao estímulo sexual. Foi descrito pela primeira vez por Tripe em 1845 e é uma situação onde, tipicamente, os corpos cavernosos apenas estão afetados. Apesar de nem todos os pacientes necessitarem de uma intervenção imediata, em particular, o priapismo isquêmico está associado à fibrose progressiva dos corpos cavernosos, que tem uma relação direta com o tempo de evolução, como a gente vai ver mais à frente. Dessa forma, todo paciente com priapismo ele deve ser avaliado de forma emergencial para que seja traçada uma conduta diagnóstica e terapêutica. Os objetivos do tratamento do priapismo serão obter a detumescência peniana e tentar ao máximo preservar a função erétil. Extremamente importante ter na cabeça que alguns tratamentos para o priapismo
podem afetar negativamente a ereção também, ou seja, além da própria doença afetar a ereção, a gente deve escolher o tratamento mais adequado para cada indivíduo, porque uma parte desses tratamentos poderão também afetar a qualidade da função erétil. Já foi, inclusive, definido na literatura e observado por alguns autores que o priapismo é uma situação clínica pouco reconhecida por muitos profissionais, ou seja, a maioria dos colegas médicos que estão nos serviços de emergência, a gente vê bem isso, não tem noção no manejo do priaprismo e na ideia do que é o priaprismo e a sua forma de diagnóstico e tratamento. Então, isso é uma situação muito importante, ou seja, todo esse manejo recai diretamente na necessidade do urologista por falta de treinamento de muitos colegas. Basicamente, nós temos 3 tipos de priapismo: o priapismo isquêmico, também chamado de veno-oclusivo ou de baixo fluxo, o priapismo não isquêmico, arterial ou de alto fluxo, e o priapismo intermitente, que é o shuttering, como é conhecido na língua inglesa. Para a questão de definição, o priapismo isquêmico, você tem uma ausência ou um baixo fluxo sanguíneo, que levam a alterações na gasometria cavernosa, como hipóxia, retenção de CO2 e acidose. É uma situação que você vai ter uma rigidez plena na palpação do corpo cavernoso. Esse paciente tem dor, muitas vezes dor extremamente importante, dor espontânea e dor à palpação, e é, sem dúvida, uma emergência médica pelos riscos relacionados à hipóxia e a lesões definitivas do tecido erétil. A resolução para o priapismo isquêmico é o retorno ao estado de flacidez e ausência da dor. Um dado interessante, daí a gente pode já abrir para um debate inicial, mas a gente vai falar um pouco mais de exame, a gente pode deixar um pouquinho para frente, eu já discuti agora, mas é que muitas vezes edema persistente, hematomas, o próprio edema provocado pela lavagem excessiva do corpo cavernoso e ereções parciais dificultam essa observação. E os guidelines colocam que você pode usar, na verdade, a própria gasometria e o Doppler para avaliação do seu resultado de tratamento. Aí eu pergunto para você, Alex, eu acho que eu nunca usei, né? Mas é comum essa situação de você ficar em dúvida, um pouco em dúvida da detumescência completa pela edema persistente, por hematoma, principalmente aquele paciente que você necessita aspirar muitas vezes e lavar, te dá um pouquinho de dificuldade para entender essa flacidez ou não. Eu não tive a experiência ainda de utilizar, mas vocês já utilizaram lá no Souza Aguiar? Doppler é muito difícil na emergência, mas uma gasometria para definir o resultado do tratamento? Então, a gasometria, ela faz parte do nosso protocolo. Então, o paciente chega com a história clínica de priapismo, a gente sempre faz, o primeiro procedimento é fazer o bloqueio peniano e aí colher a gasometria. Enquanto você vai tentando as manobras, essa gasometria já está correndo e a gente recebe o resultado que o técnico de enfermagem que fica com a gente traz direto. Então, isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem quando o paciente chega lá para ser atendido com o priapismo. O pós, a gente vê muita fibrose, aqueles pacientes que já foram manipulados ou que têm muito tempo de evolução, às vezes 3, 4 dias, e aí durante as manobras para conseguir a detumescência, ele até tem uma flacidez, e aí esse paciente fica em observação, e aí no dia seguinte, quando ele vai ser reavaliado, ele mantém ainda uma certa fibrose, ele não tem uma ereção plena, mas ele tem uma rigidez dos corpos cavernosos, e isso deixa muito em dúvida. Mas a gente não tem o costume de fazer a gasometria nesse momento. Beleza. Passando agora para o priapismo não isquêmico, que é o priapismo arterial de alto fluxo, ele está relacionado a um fluxo arterial cavernoso irregular. A gasometria cavernosa, você não vai ter, obviamente, hipóxia ou acidose. A rigidez não é plena e, geralmente, não há dor, ou a dor é bem menor quando a gente compara com o priapismo de baixo fluxo, o priapismo isquêmico. Esses pacientes relatam, geralmente, antecedentes de trauma.
requer uma avaliação na emergência, como a gente falou. Então, é sempre importante diferenciar o priapismo isquêmico do não isquêmico, mesmo que seja alta a sua suspeita do priapismo não isquêmico. Mas, frequentemente, não requer um tratamento de emergência. Tá? Resolução para esse paciente é um retorno de estado de flacidez completa também. O priapismo intermitente, o shuttering, é um priapismo isquêmico recorrente, com ereções involuntárias, em que intercalam períodos de detumescência. Em geral, essas ereções demoram menos de 4 horas, geralmente são desencadeadas à noite ou após a estimulação sexual. Apesar dessa definição, historicamente se usa também o termo de shuttering priapism, de priapismo intermitente, como um termo para identificar pacientes que têm recorrentes episódios de priapismo e que eles buscam opções terapêuticas para a prevenção de futuros episódios. Então, não é apenas aquele paciente que tem várias ereções prolongadas curtas, mas também se utiliza o termo para aquele paciente que tem vários episódios de internação, onde você vai tratar basicamente de prevenção. Falando um pouquinho de epidemiologia do priapismo, se coloca aí em torno de 0,5 a 1 caso por 100 mil habitantes por ano, isso é uma estimativa, já feita no guideline publicado em 2003 pela Associação Americana de Urologia, mas recentemente, em 2013, os autores mostraram nos Estados Unidos, revisando o número de atendimentos, uma incidência de 0,73 por 100 mil habitantes por ano. Então, é considerada uma situação relativamente rara, mas provavelmente a gente tem aí um número significativo de subnotificação. O priapismo isquêmico corresponde a 95% dos casos. Quando a gente, apesar de ser raro, quando a gente coloca a nossa visão para as populações mais atingidas com a população falcêmica, a gente observa assim, um risco da vida de um paciente falcêmico do sexo masculino de ter 42% o risco de ter priapismo, 30% de desenvolver disfunção erétil relacionadas ao priapismo. Na população falcêmica, você identifica 2 picos, entre 5 e 10 anos, entre 20 e 50 anos, e 75% dos pacientes têm o primeiro episódio até os 20 anos. 63% dos casos em crianças correspondem ao priapismo relacionado à população falcêmica, sendo a causa mais comum em criança. Cerca de 23% dos casos em adultos, aí a gente observando basicamente os casos isquêmicos. Falando um pouquinho de patofisiologia do priapismo, é uma desordem da fisiologia da ereção que resulta na combinação de distúrbios envolvendo mecanismos que regulam a tumescência peniana e a iniciação ou manutenção da detumescência. Então, ocorre uma oclusão da drenagem venosa, com interrupção do fluxo arterial. Esse ambiente, então, de hipóxia, como a cascata e baixo pH, leva à destruição celular, diminuição da contratilidade e apoptose de células musculares. Em geral, com menos de 12 horas de evolução, a gente vai ver edema e espessamento testicial, e mais de 24 horas, necrose de músculo cavernoso, proliferação de fibroblastos e geração de fibrose, obviamente. É justamente a destruição do endotélio e a fibrose cavernosa fazem parte da fisiopatologia do desenvolvimento da disfunção erétil no paciente que tem o priapismo. Muito importante a gente falar de tempo de evolução, e aqui vale a pena a gente discutir um pouco mais. Tempo de evolução e lesão definitiva. Sem dúvida, a disfunção erétil é a principal complicação do priapismo, ocorre em até 59% dos pacientes que desenvolvem esse problema. O guideline da UA fala em cerca de 4 horas, né, como um tempo para você considerar que há o priapismo. Aquele priapismo espontâneo, obviamente, a gente não está, talvez possa se discutir um pouco mais quando é pós-injeção, a gente pode deixar essa discussão também para ocorrer, mas essa é a definição na maioria dos guidelines. Tá? Após 24 horas, alguns autores colocam até 90% de disfunção erétil.
Porém, há autores que mostram que há possibilidade de recuperação de alguma ereção em 44% dos casos, mesmo com a gente lidando com priapismo com 24 a 36 horas de evolução. Provavelmente, a partir de 36 horas, a gente realmente vai trabalhar com um risco de lesão definitiva muito alta. Alex, você quer debater um pouco essa questão de tempo? Lá no Souza Aguiar, quais são os marcos de tempo que você acha importante? Menos de 12 horas, 12 a 24, mais de 24, mais de 36? Como é que você, que está lá na prática da emergência, encara isso, né? A maioria dos pacientes que chegam, geralmente já chegam com mais de 24 horas. Né? A não ser que o paciente tenha sido orientado antes a procurar direto a emergência do Souza Aguiar, ou então vai para o Hemorrio para ser mandado para o Souza Aguiar. A grande maioria deles já chega com mais de 24 horas. Às vezes, quando acaba acontecendo algum médico na emergência, nas unidades básicas de saúde, tem consciência do que é, e aí encaminha e fala, você tem que ir direto para lá, que lá vão resolver seu problema. E a principal, principalmente depois das 24 horas, a gente vê que a maioria das manobras de a tentativa da detumescência, ela é sempre falha, a maioria delas. Né? Quando a gente vê no ambulatório o acompanhamento desses pacientes, a gente fala sobre recuperação da ereção, né? A gente percebe isso, pacientes que foram manipulados para detumescência, principalmente os jovens conseguem ter uma qualidade adequada de ereção. Mas aqueles pacientes que já tinham alguma deficiência, já tinham algum grau de disfunção erétil, esses pacientes não vão recuperar. Alguém do grupo tem algum comentário a fazer em relação ao tempo de evolução do priapismo? O que vocês consideram? É diferente a sua visão de vocês em relação a essa questão temporal? Quais são os pontos de corte importantes para vocês na avaliação do priapismo? Alguém quer fazer algum comentário? Quem quiser falar, liga o microfone individualmente, por favor. Tudo bem, pessoal? Parabéns aí pela apresentação, pelo grupo. Queria fazer um comentário e até aproveitar, o Alex falou aí de uma experiência deles de 3 casos de priapismo por semana, né? Isso realmente não é comum. Eu estou aqui no ABC e a gente tem alguns casos aqui, mas não chega a ser 3 por semana nem de perto, Alex. Então, sua experiência com certeza é muito melhor que a nossa. Mas o que a gente observa aqui é justamente isso também. A gente tem uma dificuldade nessa triagem inicial, né? É muito centralizado, apesar do nosso serviço ser referência. Em São Bernardo, a urologia só existe no nosso hospital, né? Então não tem urologista nem na rede pública. A gente também faz no hospital terciário o atendimento primário. Então a gente tem muito problema nessa triagem inicial de quando esse paciente vem para a gente, de ele já passou por uma UPA, ficou 3 horas na fila na UPA, aí ele passa pelo médico, aí pede avaliação por urologista, aí ele vai ser transportado para o nosso setor de referência. Então a gente tem um pouco essa dificuldade também, a não ser quando eventualmente ele é recidivante também, né? Às vezes talvez o recidivante na segunda vez ele venha com 3 horas, com 4 horas de priapismo para a gente. Mas vocês acham que de repente não é uma falta nossa? Porque muitas vezes a gente, eu não sei, a gente deveria orientar melhor também, fazer algum trabalho de base para esse tipo de triagem, para esses médicos de UPA, entender melhor essas urgências? Eu acho que sim. Eu participei da banca do Adrivaldo, que é um colega de Brasília, há pouco tempo lá na Unicamp, com outro tipo de urgência isquêmica, que é a torção de testículo, né? E que você tem uma forma muito mais palpável de ver, que é a taxa de orquectomia. Então, é justamente isso. Lá em Brasília, eles têm um fluxo muito bem definido, ele conseguia observar todo esse fluxo dos pacientes que eram atendidos no primário, no secundário e no terciário, e realmente uma das conclusões é a necessidade de treinamento do pessoal que faz o atendimento primário para que você seja melhor conduzido em relação à necessidade de um tratamento que está relacionado diretamente ao seu sucesso com o tempo.
Então, eu acho que a sua afirmativa é perfeita. Então, um trabalho de entendimento, obviamente, um trabalho de esclarecimento para o paciente, principalmente a gente, ou falcêmico, dentro da população falcêmica, um trabalho de conscientização, talvez dentro das comunidades e dos grupos desses pacientes. Obviamente, um trabalho de conscientização do paciente que está fazendo medicação intracavernosa e, sem dúvida, daqueles pacientes que trabalham na emergência, que são geralmente não urologistas. Mais algum comentário? Bom, vamos seguir, então. Como é que a gente faz a avaliação desse paciente? Obviamente que, apesar da percentagem de isquêmico, de priapismo isquêmico ser muito superior ao não isquêmico, é importante essa diferenciação, e a avaliação se dá basicamente em história clínica, exame físico e avaliação de laboratório e de imagem. Tá? Na história clínica, é fundamental entender a duração, direção, realmente às vezes é uma informação falha, né? Padrão dessa dor, se há dor, se não há, história de priapismo prévio, uso de drogas, e aí existem algumas drogas que são relacionadas ao priapismo, antipertensivos, anticoagulantes, antidepressivos e outras drogas psicoativas, álcool, maconha, cocaína e outras drogas ilícitas, drogas para manejo de disfunção erétil e, principalmente, as injeções intracavernosas. Tá? Observar na suspeita de um priapismo de alto fluxo, a presença de trauma perineal, pélvico ou genital, que pode levar a uma laceração da artéria cavernosa. Obviamente, investigar através da história clínica sobre a presença de anemia falciforme ou outras doenças hematológicas existentes. Exame físico, examinar a genitália, obviamente, o padrão desse priaprismo, corpo cavernoso afetado, geralmente a glande e o corpo esponjoso não. Naqueles pacientes com suspeita de trauma, também examinar toda a genitália, períneo e abdômen. O grau de rigidez é importante na diferenciação, como a gente já falou, entre o isquêmico e não isquêmico, sendo, em geral, tem um não isquêmico com um padrão menor de rigidez. Aqui é uma tabela que está no guideline da UA. Basicamente, corpo cavernoso completamente rígido é do isquêmico, dor do isquêmico, alteração de gasometria no isquêmico, história de alterações de doenças hematológicas é no isquêmico, história de injeção vasoativa no isquêmico, apesar de você pode teoricamente ter algum tipo de lesão na injeção intracavernosa, levando a um priaprismo não isquêmico. Uma tumescência bem tolerada com o paciente é muito mais comum no priaprismo não isquêmico, história de trauma também, obviamente, no priaprismo não isquêmico. O laboratório, a gente pode fazer um hemograma completo, screening de drogas psicoativas e toxicologia urinária, gasometria, aí falando de laboratório e imagem, gasometria, ultrassom peniano e Doppler. O hemograma completo, a gente sempre vai pensar na possibilidade de alterações hematológicas, infecciosas e plaquetárias. E pode-se necessitar de uma avaliação mais rica do ponto de vista hematológico, como contagem de reticulócitos e eletroforese para hemoglobina, muitas vezes, não, quase sempre não são realizadas na emergência. A gente, em geral, pelo menos nos serviços que eu trabalho, a gente não tem acesso no Brasil a screening de drogas psicoativas e toxicológicas. Eu acho que até a gente não tem nem legislação, desconheço até como funciona a legislação para isso no Brasil, mas faz parte do guideline americano. Em relação à gasometria, o paciente com priapismo isquêmico, gasometria do corpo cavernoso, do sangue colhido do corpo cavernoso, você vai ter uma PO2 em geral menor que 30, uma PCO2 maior que 60 e um pH menor que 7,25. O priaprismo não isquêmico, você vai ter um padrão semelhante ao sangue arterial em área ambiente, com PO2 maior que 90, PCO2 menor do que 40 e um pH de 7,40. E o pênis flácido vai ter um padrão de gasometria que é semelhante ao sangue venoso em ar ambiente, com PO2 em torno de 40, PCO2 em torno de 50 e um pH em torno de 7,35.
O ultrassom peniano com Doppler é muito difícil o uso na emergência para definir conduta, mas vai ser interessante quando você quiser, na minha opinião, muito mais quando você quiser diferenciar um priaprismo de alto fluxo para o diagnóstico do priaprismo de alto fluxo. E a arteriografia peniana, ela só se faz necessária no cenário de embolização de pacientes com suspeita de priaprismo de alto fluxo. Então, colocando essa avaliação de novo junto, o paciente com priaprismo isquêmico, quando você vai fazer a punção do corpo cavernoso, você geralmente vê um sangue mais escuro, o sangue com hipóxia, com as alterações de gases sanguíneos que a gente já referiu, e o Doppler, caso seja feito, vai observar a mínima ou ausência de fluxo arterial. O não isquêmico tem um sangue do corpo cavernoso mais vermelho, mais arterial, mais oxigenado, com um padrão de gasometria que a gente já falou, e um fluxo normal ao Doppler. E o priapismo recorrente vai ter um padrão de sangue na punção semelhante ao priapismo isquêmico, um padrão de gases também semelhante, e um Doppler que pode variar em relação à fase que você está observando esse paciente no priaprismo. Pode ser uma alteração de fluxo importante, ou quando ele tiver um pênis mais flácido, um pênis mais flácido, um fluxo normal. Uma questão fundamental que até o Alex já apontou: a avaliação do paciente com priapismo não pode impactar o início das manobras de tratamento. Então, não existe o paciente de priaprismo só definir tratamento se ele precisar de um Doppler. Essa a observação que vocês já fizeram, muito importante em relação ao aprendizado na emergência. Tá? O tratamento e o diagnóstico do paciente com priaprismo, ele se faz de forma contínua. Tá? Então, é muito importante deixar isso bem pontuado. Alex, alguma observação sobre diagnóstico desses pacientes? É isso mesmo que eu falei? Mais alguma coisa que você faça diferente? Acha que a gasometria realmente é fundamental? Eu queria também que os outros colegas, se tivesse alguma abordagem diferente em relação ao diagnóstico, por favor, que falassem aqui. Alex. A gasometria é o parâmetro de maior importância depois da história clínica, né? Ela faz parte do nosso protocolo, sempre é feito, e até como avaliação da evolução desse paciente, né? Outra questão da arteriografia, é raríssimo precisar da arteriografia. Eu lembro que a gente teve um caso onde a gente precisou que o pessoal da cirurgia vascular fizesse, e fizeram 2 vezes, os 2 exames foram do mesmo paciente, casualmente um paciente que eu vou comentar no final, foi publicado o caso clínico dele, é um paciente jovem com anemia falciforme, com vários episódios de priapismo, e ele fazia priapismo em vigência de uma prótese peniana. Então, a gente, imaginando fazer até mesmo um shunt proximal, a gente solicitou que fizessem a arteriografia e vieram 2 exames diferentes, um do outro, e o que chamou mais atenção desse caso foi isso. É raro pedir, é difícil de até a gente conseguir, até porque a maioria dos colegas não tem experiência com isso, né? Mas é uma ferramenta útil e imprescindível aí na investigação e no tratamento. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o diagnóstico? Alguém acha que tem facilidade de utilizar Doppler na emergência? Acha que é necessário? André? Fala, amigo. É Camilo aqui de Vitória. Olha só, eu estou começando a fazer o Doppler agora, e eu fiz o curso, acho que o Leonardo faz também, o Fernando Cruvinel de Goiânia. Você tendo acesso ao método, eu acho que a tendência, o Doppler, assim, em 3 minutos você consegue ver, o paciente já está com priaprismo, já está com pênis ereto, você não precisa fazer injeção cavernosa, é coisa assim, de 5 minutos você consegue ver as 2 artérias, ver se tem fluxo ou não. Eu acho que com o tempo
desde que haja acesso ao método, né? A tendência vai ser só aumentar o uso do Doppler peniano, devido à facilidade do diagnóstico, né? E talvez a gasometria fique mais como acompanhamento mesmo, entendeu? Eu que ter uma dúvida em relação a você, doutor André, doutor Alex, em relação à papaverina. Se vocês têm visto muito caso em relação ao uso dessa medicação intracavernosa acontecendo priaprismo. Eu tenho utilizado, assim, eu usava o Bimix, para fazer o teste de ereção com Doppler, né? Eu faço junto com a colega. André, acho que estamos sem som. Caiu o som dele? Acho que o André Caiu caiu o som. tudo. Caiu tudo. Caiu. Conexão. Alex, você está aí, Alex? Eu estou aqui. Acho que o André caiu. O que você acha que o André ia falar? Não sei. Mas na sua experiência, Alex, papaverina é um fator de risco grande ali para esses 3 casos por semana que vocês têm? Vocês têm visto bastante ou não? Então, como o André mesmo falou, a gente tem um colega que está participando aqui também da reunião, o Dr. Rodrigo Barros, que ficou muito tempo com a gente lá no Souza Aguiar, foi meu professor, e ele pode falar também um pouco da experiência. Mas a gente tem uma amostra muito viciada pela localização. A gente tem o Hemorrio, que é onde a gente trata os pacientes falcêmicos, do lado. Então, a gente pega muito paciente com priapismo recorrente, muito paciente que é mal diagnosticado ou mal informado, muita gente com baixa renda que às vezes tem o priapismo, mas não consegue chegar no hospital a tempo, como você mesmo falou, por má informação dos colegas da emergência. A gente vê muito caso de torção testicular em paciente adolescente, ou adolescente jovem, que não consegue nem chegar a tempo no hospital por má informação, e é muito mais comum do que o próprio priapismo, né, dentro das emergências urológicas. Então, é bem difícil, né? A gente vê poucos pacientes com priapismo pós-injeção intracavernosa, né? A gente até faz, dentro do ambulatório de andrologia, o TEF nesses pacientes, e a gente mantém ele sempre em observação depois de fazer, né? O André, acho que ele estava começando a comentar sobre o hábito dele de fazer o TEF. Vocês fazem o TEF com que droga? Pensando sabendo até que vocês têm aí essa experiência com priaprismo. Vocês fazem com Bimix, com Trimix? Vocês têm algum hábito? Acho que o André está voltando aí. Não, o André voltou. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, então, André, pode seguir. Ouvindo e vendo. Mas estava só ouvindo. Eu estou com um problema aqui na minha internet, estou até trocando de internet aqui de casa. E acabou que ela está um pouco instável, entrei pela internet do celular. Bom, voltou a apresentação? Está compartilhada? Tá indo. Voltou. Tá. Mas então, conta pra gente, você estava no Bimix, não termina? Então, aí depois que eu mudei para o Bimix, né, o protocolo até que o colega lá de São Paulo, Felipe, que faz as ultrações a ultrassonografista que trabalha comigo fez um curso com ele e junto com o Eduardo Miranda lá de Fortaleza, e ele preconiza o Trimix. Então, a adição da papaverina eu vi aumentar a ereção prolongada, sem dúvida, nesse paciente. E você tem usado o protocolo dele com essa colega? Como é que você tem observado isso? Tem usado o protocolo dele. É um protocolo bem interessante, mas é um protocolo bem agressivo. Você vai ter que estar preparado para reverter bastante. É uma discussão, na verdade. Até convido vocês, eu acho que no meio... A Sociedade de Carioca vai fazer do departamento aqui de sexualidade, ele vai participar. E eu vou participar também, falando de novo de priapismo, né?
O Camilo comentou aí, a gente tem aqui também o Fernando, que também a gente faz parte de uma corrente aí que está começando a querer acreditar mais no ultrassom Doppler na mão do urologista, né? Sim. E o quanto ele pode ser arma para a gente como diagnóstico, eu acho que tanto não só nas questões das disfunções sexuais, mas talvez nessa urgência que a gente está discutindo aqui, Sim. do priaprismo, né? Mas eu concordo com você também que quando eu fui no curso dele, eu fiz esse curso acho que no mesmo período que o Camilo, eu também fiquei um pouco assim, eu achei que era uma questão agressiva mesmo ali. O Fernando até pode depois fazer algum comentário. Também achei um pouco agressiva ali aquela quantidade que a gente utilizaria, mas isso pensando num teste, né? Nós estamos pensando num teste de ultrassom, né? Não estamos pensando no tratamento, né? Porque eu, de uma certa maneira, até uso um trimix assim com um pouco mais de liberdade para aquele paciente com disfunção erétil grave, já sabendo que vou fazer o teste nele, talvez até para uma tendência à prótese, né? Mas assim, a gente criou, como eu falei para você, eu estava falando, eu faço junto com a ultrassonografista, acho que o urologista deve fazer também. Eu faço porque é fácil para mim. O consultório, ela tem um consultório de ultrassonografista do lado da minha sala, do meu consultório, entendeu? Então, na verdade, eu injeto, a gente começa o exame junto, a gente tem procurado crescer em uma análise talvez de imagem, de foto, e aí depois ela acaba acabando o exame, no final o paciente passa o meu consultório, e se eu estou achando que ele está com ereção prolongada, eu tenho uma salinha que eu já deixo para criar um ambiente melhor para o doente. E aí eu tenho realmente uma estrutura que é uma estrutura muito diferenciada para a gente reverter com facilidade, ter conforto para o paciente esperar. Eu acho que o protocolo dele é muito agressivo para quem está fazendo sozinho, que vai deixar um paciente do lado de fora com priaprismo, depois entra e injeta enquanto está com o outro. Eu acho, assim, é um protocolo bem agressivo, mas ele tenta justificar, porque a questão é o quanto que o Doppler com injeção vai dar diagnóstico ou o quanto você tem que definir ali a que dose o paciente responde. Porque, para minha opinião, a dose que se responde, quem tem que fazer isso é o urologista titulando. Essa resposta não tem que ser dada pelo radiologista. Mas eu acho, sim, que a gente acaba dando alguns diagnósticos, pode dar uns diagnósticos falsos se a gente injetar uma dose muito baixa com medo de ter priaprismo. Então, eu acho que a gente vai entrar num equilíbrio aí, tá? Eu tenho feito o protocolo dele, mas sempre começando com uma dose bem baixa para o paciente jovem. Então, a gente pode até discutir André, isso depois, mas enfim, é isso. André, só para... Aqui é Fernando de Goiânia. Só para quantificar o que a gente está discutindo aqui, que se fala em agressividade, lá no Hospital das Clínicas, que é onde o Felipe faz, né, com uma rotina semanal e uma agenda bastante cheia, em termos de reversão, lá aproxima de 50%. 30%, um pouco mais de 30%, fica em torno de 30% dos casos. Agora, drenagem, segundo o Felipe, né, ele teve a primeira dele agora em novembro, tanto que o radiologista, né, colocar a mão no paciente e ver sangue, ele filmou, né, que foi algo assim que ele até ficou aliviado de fazer, porque tinha nós, urologistas, ali na área, para dar mais segurança para ele. Mas foi só um caso de punção de fato. Mas eu estou caminhando no protocolo dele, sim. Eu acho que a gente vai fazer exames melhores. Mas talvez a gente vai ter que chegar também a um equilíbrio aí, entendeu? Acho que cada um vai vendo a melhor forma. Mas o conceito de que você tem que ser mais agressivo na injeção para obter resultados de diagnóstico melhor, eu tenho certeza disso. O segredo, talvez, a gente vai... Vamos andar, mas o segredo vai ser, provavelmente, que a gente tem que injetar rápido. Os pacientes que você está vendo com 1 hora e não reverteu, você tem que ali fazer um shotzinho e pronto. Acho que esse que é o segredo, no final das contas. Mas vamos André, lá. deixa eu te fazer uma pergunta só rápida. Quando você tem que reverter, você costuma escolher algum sítio para injeção? Na glande, transglandar? Vamos ver agora, né? Peniana? Vamos ver aqui. Eu vou discutir isso. Bom, no manejo do paciente não com priapismo isquêmico, né, a gente tem que ter na cabeça que é uma síndrome compartimental e requer uma terapia intracavernosa de diminuição de pressão, né? É possível realizar um tratamento sistêmico em pacientes com anemia falciforme e doenças hematológicas. A gente sabe, quando a gente trata sistemicamente o paciente com anemia falciforme com transfusão, oxigenação, hidratação e alcalinização, os resultados vão de 0 até 37% de resolução. Doenças hematológicas, a gente pode fazer plasmaferese e quimioterapia.
De uma forma geral, o priapismo isquêmico manipulado com terapias sistêmicas tem 35% de função erétil, ou seja, apesar de você ter uma taxa de resolução com tratamento sistêmico, ele vai estar associado ao aumento do tempo de isquemia. Então, ele não deve se sobrepor ao tratamento local, e esse é um conceito que a gente tem bem na nossa cabeça, tá? Então, a gente deve colocar para esse tratamento um tratamento, então, em steps, né, em etapas, que pode se iniciar com injeção de droga simpático-mimética, ela pode iniciar com aspiração, você pode da aspiração ir para o uso de droga, ou do uso de droga para aspiração, e você pode irrigar tanto junto com a aspiração como junto com a injeção. Tá? Aonde funcionar, se você for fazer uma punção aspirativa, né, você deve usar um catéter vascular de 16% a 18%. Esse paciente tem uma boa anestesia, uma anestesia adequada, né, na base peniana, para que ele suporte isso. A punção pode ser feita transglandar, a punção pode ser feita na porção distal do corpo cavernoso. Talvez isso dê resposta ao Alex. E a punção pode ser feita de forma bilateral e até bilateral no corpo cavernoso ou bilateral transglandar. A punção transglandar no paciente não anestesiado, eu acho uma punção muito desconfortável. Tá? Eu, em geral, prefiro a punção direta sobre o corpo cavernoso na porção distal do pênis. Há uma tendência a gente seguir etapas, né? Primeiro, injeção de drogas simpático-miméticas, depois a aspiração, depois a irrigação. E se a gente começar pela injeção, ter na cabeça que a injeção é menos invasiva, tem piores resultados com o tempo por causa da hipóxia em relação à ação da droga. Então, isso é muito importante nessa discussão que a gente fez, né? Uma reversão rápida, ou em quanto tempo o paciente chega no serviço de emergência por tratamento. Parece que a injeção com ou sem irrigação tem resultados superiores à aspiração apenas, é um outro motivo para a gente tentar a injeção. E parece também que o risco de disfunção erétil pós-priapismo é menor quando se usa injeção do que a aspiração. A gente também pode começar pela aspiração com ou sem irrigação e depois reverter para a injeção nesses pacientes. Quando a gente vê o protocolo da Cristiano Ronaldo, quando a gente vê o protocolo da Sociedade Europeia, ele preconiza iniciar com a punção e a irrigação, mas colocando que no caso de priaprismo, dos casos de priaprismo relacionado a drogas intracavernosas, a seta aqui não ficou bem colocada, mas no caso do priaprismo relacionado a drogas intracavernosas, ele acha que você deve substituir a aspiração pela injeção. Então, fica essa sequência, né? Para o paciente que é por injeção, intracavernosa, talvez iniciar com drogas vasoativas injetadas diretamente no corpo cavernoso, e talvez o paciente que já segue com maior tempo de evolução, a punção direta já pode ser utilizada. Em relação aos agentes simpático-miméticos, a gente tem vários: epinefrina, norepinefrina, fenilefrina, efedrina, etilefrina, metaramiol. Em geral, são receptores, agem sobre receptores alfa e beta-adenéticos. A fenilefrina é um agonista seletivo que eu não tenho experiência nenhuma, alfa-1, mas, apesar disso, é a droga de escolha tanto no guideline europeu como no guideline americano. Por ser uma droga alfa-1, ele minimiza potenciais efeitos colaterais. Tá? A gente também vai ter agentes simpático-miméticos orais, como a terbutalina, que dá 65% de resolução e pode ser efetiva em ereções prolongadas menores que 4 horas, após terapia de injeção. Há, inclusive, um estudo randomizado. Pseudoefedrina não há evidências. E o azudimetileno também há um trabalho mostrando que ele pode inibir o relaxamento da musculatura cavernosa, mediada pelo endotélio através do GMP cíclico. Voltando à fenilefrina, ele vem em ampolas, o nome da medicação é Finelefrin, vem em ampolas de 10 mg por ml, é um agonista seletivo alfa-1. Você pode diluir numa solução salina, 1:9, que vai dar uma dose de 1 mg por ml, e você pode utilizar, então, 0,1 a 0,5 ml
a cada 3 a 5 minutos até você completar 1 miligrama, em torno de 1 hora. Para todas essas drogas vasoativas, talvez usar concentrações menores em crianças e adultos com risco cardiovascular e, obviamente, monitorar efeitos colaterais, hipertensão, cefaleia, bradyrreflexa, taquicardia, palpitações e arritmia. E talvez esse seja o maior medo, principalmente pacientes de alto risco, da gente tratar e fazer os testes de ereções, diria assim, mais agressivos nos nossos exames. Pacientes de alto risco, monitorar com PA e ECG. A droga que eu tenho mais experiência é o Efortil. O Efortil ele vem em ampolas de 10 miligramas por ml, tem ação alfa e beta-adrenérgico. Eu, classicamente, utilizo a diluição de 1 para 9 ml também, 1 miligrama por ml, e aí injetar 1 a 2 ml a cada 5 a 10 minutos, também por um período mais ou menos de 1 hora. Tá? Esse guideline da AOA, ele traz aí algumas dessas drogas. Fenilefrina, então, injeção de 200 microgramas a cada 3 a 5 minutos, no máximo de 1 miligrama. Etilefrina, você pode utilizar 25 miligramas, diluídos em 1 ou 2 ml. Alguns colocam um protocolo de meia ampola, né, que ainda você vai estar trabalhando com 5 miligramas. Eu, particularmente, acho uma dose um pouco alta e é uma dose que os guidelines não falam muito, né, mas, enfim, quem tem experiência, eu prefiro ir tateando numa dose um pouco menor, vai me dar mais segurança. Azul de metileno, injeção de 5 a 10 miligramas intracavernosa. Adrenalina, 2 ml, numa diluição de 1 para 100 ml. Às vezes, na emergência, a gente não encontra Efortil e acaba usando adrenalina. E vai utilizar essa solução a cada 5 minutos durante 20 minutos. E a terbutalina, que eu absolutamente não tenho experiência, 5 miligramas oral, da forma oral, nas ereções prolongadas de até 2 horas e meia. Bom, falhando o protocolo de aspiração, injeção e irrigação, os consensos nos guidelines falam que você deve, para o PA-PRIS com menos de 24 horas, tentar essas manobras por um período de até 1 hora e partir para os shunts. E aí eu vou discutir um pouco a questão do tratamento e dessa reversão com vocês, mas provavelmente para os pacientes com mais de 48 horas, talvez a gente não precise esperar tanto antes de indicar um shunt, e essa é realmente a visão que eu tenho. Alex, qual é a tua droga de escolha? Alguém tem experiência com fenilefrina? Todo mundo utiliza a etilefrina? E em que diluição? Queria que vocês falassem um pouco. Alex, faz seu comentário e depois os outros colegas que já falaram também, os que não falaram. A maioria dos casos a gente usa o Efortil mesmo, na mesma diluição que você mostrou. Às vezes dilui um pouco mais para poder injetar um pouco mais de solução dentro do corpo cavernoso. Teve uma época que a gente ficou com dificuldade de conseguir encontrar o Efortil, então a gente usou muito adrenalina, viu que os pacientes que a gente fazia adrenalina tinham mais reações adversas, né? Ficavam mais taquicárdicos, alguns até apresentavam uma síndrome de hipotensão ou síndrome vasovagal depois de aplicação, então esses pacientes tinham que ficar em observação mais tempo. Mas exatamente como você falou. Que diluição você fazia, Alex, para adrenalina? A gente fazia 1 para 200 mil. Diluía 1 ml em 9 ml de soro, depois diluía isso em mais 9 ml de soro. E aí aspirava isso tudo numa seringa de insulina, ia titulando ali entre 0,3 a 0,5 ml de 5 a 10 minutos. E você achava que a resposta era semelhante? Porque a impressão que eu tenho é que a gente tem menos acesso a Efortil, né, para urgência, no caso da urgência, não no caso do Elite. E quando a gente, lá no nosso serviço, quando a gente começa a fazer, a gente já meio que automaticamente já vai com a adrenalina, mas já vai sabendo que nós estamos ali mais tentando aspirar e lavar do que a medicação realmente ter algum efeito, né? Não sei se é a impressão que vocês têm essa também. Eu acho que o tempo de evolução do paciente faz muita diferença pela quantidade de fibrose que você vai encontrar no corpo cavernoso. Isso me parece algo muito mais importante do que a própria droga que você está injetando, né?
eu acho que na emergência a gente acaba atuando com os piores casos, né? Então, e acaba usando a adrenalina nos piores casos também. Então, é difícil a gente comparar, diferente da ampolinha ali já pronta, diluída do Efortil para a gente injetar durante os exames. Bom, vamos falar agora um pouquinho de shunt, né? É um tema que eu acho bastante interessante. A gente divide os shunts em shunts distais e shunts proximais, e a gente tem os shunts distais os mais comuns, o INTA, o Eber-Roth, o Algorab, e a gente tem os proximais, o cavernoso esponjoso e os cavernosos safena, que, na verdade, é utilizando a drenagem venosa. Tá? Esses shunts todos eles têm uma taxa de resolução relativamente boa e relativamente alta. Tá? Eu tenho mínima experiência com shunt proximal, acho que eu nunca fiz na minha prática. Tá? Eu acho que o priaprismo que ele falha com um bom shunt proximal provavelmente vai ser um doente para prótese. Então, a minha experiência com shunt proximal é zero. E a literatura mostra que os shunts distais têm uma taxa de disfunção erétil menor do que os shunts proximais. Então, para mim, os shunts proximais são exceções. Tá? Aqui um resumo, basicamente, dos shunts. O Inter, eu vou mostrar foto, que eu acho que talvez a gente ganhe um pouco mais. Tá? Os shunts distais, você vai ter, então, o Inter. O Inter, na verdade, classicamente, ele é definido utilizando uma agulha Trucut, uma agulha de biópsia, que é passada através da glândula. Você vai perfurar várias vezes o corpo cavernoso. Você pode também perfurar com outra agulha calibrosa. Tá? O Eber-Roth é um shunt que, na verdade, você entra com uma lâmina de bisturi diretamente, já perfura o corpo cavernoso, e o T-shunt é simplesmente uma modificação. Né? Você vai utilizar o bisturi lancetado e vai fazer uma penetração em duas, mudando a direção e fazendo, então, um corte mais profundo. Tá? Você pode, nesses shunts, como o T-shunt, você passar uma sondinha de aspiração para melhorar essa lavagem do corpo cavernoso, caso queira. Mas, sem dúvida, a minha prática, fiz muito nos 11 anos, nos 16 anos de Souza Aguiar, lá na era pré-Alex. Fiz muito Algorab, então a minha prática é praticamente toda com Algorab, tá? Que é um shunt cirúrgico, onde a gente vai trabalhar distalmente ao súculo bálano prepucial. Então, vai fazer uma incisão transglandar, a gente vai tirar dois pedaços dessa ponta desse corpo cavernoso, fazendo, então, uma drenagem bem ampla, e você pode utilizar, isso aí é uma manobra de snake, que alguns autores falam, você simplesmente dilatar um pouco com a sonda metálica fina, um pouco esse corpo cavernoso para melhorar a drenagem. E aqui os shunts proximais, os shunts, então, na verdade, entre corpo cavernoso e corpo esponjoso, como a gente pode ver aqui, ou shunts que vão fazer uma drenagem venosa através da veia dorsal do pênis ou através da safena, mas minha opinião, shunt é basicamente shunt distal, e minha experiência é praticamente toda com Algorab. Esse trabalho é um trabalho bem interessante, é um trabalho que vale a pena uma revisão de literatura, como evitar complicações na cirurgia do priaprismo isquêmico. Acho que vale a pena a leitura. E os autores falam no uso de anticoagulação nesses pacientes. Eu não sei se você usa, Alex, mas eles colocam aqui alguns protocolos de anticoagulação, utilizando aspirina e heparina, e mantendo, então, por mais ou menos 5 dias de pós-operatório desse paciente. Eu não tenho experiência com anticoagulação pós-shunt, mas fica uma dica aí, e se alguém tiver essa experiência, por favor, falar. Em relação aos shunts, existem algumas complicações. Shunts distais, lesão de nervo, de artéria dorsal, que pode levar à dormência, alterações de sensibilidade na glândula ou mesmo necrose. Shunts proximais pode ter cavernosite, fístulas para a pele, cavernoso uretral e cutâneo já foram descritos, obstrução de uretra e fibrose cavernosa. E os shunts venosos, como precisam, às vezes, de um desenvolvimento peniano, e às vezes esses desenvolvimentos feitos na emergência, com muito edema,
podem levar a complicações cutâneas relacionadas ao desenvolvimento. Shunt, Alex, é algorabe mesmo? Você tem experiência com esses shunts ditos percutâneos distais? Algum dos doentes você já precisou fazer um shunt proximal? Ou você também concorda que o shunt proximal é uma situação de exceção? Concordo plenamente. Eu não tenho experiência nenhuma com shunt proximal, nunca fiz, e a maioria deles é o algorabe. A gente sempre tenta, né, a manobra na emergência, em fazer, durante a lavagem, a punção das artérias, que algumas pessoas falam que isso é a técnica do Inter, né, mas não é. Você não tira a biópsia do corpo cavernoso para fazer. As pessoas introduzem um gel. É só a pulsão transglandar que as pessoas às vezes chamam de Winter, né? O Winter é provocar a fístula através da biópsia. Exatamente. E aí a gente vê que às vezes não funciona, e aí a gente passa a fazer o techante, né? Onde você introduz a lâmina de bisturi, né, na vertical, e você horizontaliza ela dentro do corpo cavernoso, né? Sempre para a lateral, fugindo da uretra. E aí, quando essas manobras não dão certo, a gente vai para o algorabe. Mais algum comentário de vocês em relação a shunt? Experiências diferentes, experiências com shunt proximal? Na verdade, eu só fico feliz, André, porque a gente sempre dá aula de priaprismo e a gente sempre também chega nessa parte do existe o shunt proximal, né? E a experiência é zero. Minha experiência também é zero. E todo mundo às vezes fica imaginando, né? Será que o Fernando está mostrando um zero aí? Eu não sei se talvez se o Cairoli, Henrique, enfim, querem falar alguma coisa sobre essa experiência, mas a impressão que dá justamente é essa. Ainda mais com que provavelmente a discussão onde a gente vai chegar mais para frente aí em relação a implantes de prótese, né? Mas é importante saber que vocês que têm um volume grande disso, esse shunt proximal é algo anedótico, talvez mesmo. Isso é importante, é uma informação muito importante para a prática clínica mesmo. Bom, passando agora para o manejo do priapismo intermitente, né? Em crianças são basicamente hematológicos. Nos adultos, a gente tem pacientes com priapismo intermitente idiopático, né? Importante que cada episódio agudo deve ser tratado de forma separada e cada episódio deve ser tratado de forma aguda, né? Para você prevenir o desenvolvimento de fibrose. A prevenção sistêmica pode ser feita através da terapia hormonal, supressão hormonal com agonistas GnRH, dietilestilbestrol, inibidores da alfa-5 resultados, em adultos apenas, em crianças que ainda não fizeram a maturação sexual, são proibitivos. A gente tem também inibidores da PDE5, Becoflen, que trabalha com relaxamento muscular, a gente tem alguns reports a respeito, a terbutalina, que a gente já falou, experiência mínima em ereções prolongadas, digoxina, há trabalhos pela sua ação na musculatura cavernosa através de canais de cálcio, mas com pouca evidência, gabapentina e o cetoconazol, que, na verdade, faz uma supressão hormonal, são essas drogas mais definidas, né? Os únicos estudos randomizados em relação à terapia hormonal são principalmente com dietilestilbestrol, com a resolução de 100% enquanto está usando a medicação, mas recorrência de 50% quando interrompe. A gabapentina utiliza os efeitos colaterais que a gente já sabe de disfunção erétil e anorgasmia, pode ser uma alternativa segura para esses pacientes, mas talvez a droga que se tem discutido mais recentemente é o uso de inibidores de PDE5, né? Tem resultados encorajadores, tanto utilizando tadalafila como sildenafila, no priaprismo recorrente, através da via de redução do óxido nítrico intracavernoso. Então, é uma via interessante de tratamento através de inibidores da PDE5. Outra coisa que você pode fazer também é treinar o paciente para fazer a autoinjeção de medicações vasoconstrictoras, né, aquelas medicações que a gente já discutiu. Você pode treinar os pais das crianças ou a própria adulta a fazer essa injeção. Tem que ter muito cuidado, obviamente, pelos efeitos colaterais. E considerar o implante de prótese como opção de tratamento definitivo nesse tipo de paciente. Tá? Protocolo
AUA, a gente vê todo com grau de recomendação C apenas, porque a gente tem a literatura, como a gente já falou, muito restrita a respeito. Mas o uso de terapias hormonais fica para aqueles pacientes adultos, basicamente, ou depois da maturação sexual. Iniciar o tratamento de inibidores da PDE5 apenas quando o paciente está no pênis, está com o priapismo resolvido, ou seja, você não vai usar inibidor da PDE5 junto do paciente ainda em ereção. Medicações como digoxina, alfa-adrenérgicos, agonistas alfa-adrenérgicos, becoflen, gabapentina, terbutalina, apenas com opção em pacientes que continuam tendo episódios controlados, ou como exceção, e as injeções, a autoinjeção pode ser uma opção do tratamento em episódios agudos de priapismo isquêmico. Bom, passando para o priapismo não isquêmico, arterial ou de alto fluxo, a trauma, mas é a causa principal, mas pode ter casos sem causa aparente, raros casos após a resolução do priapismo isquêmico. Resolução espontânea ocorre em 62%, mas 1/3 dos pacientes podem ter sintomas tardios relacionados à ereção. O tratamento inicial é expectante, compressão no local do trauma, gelo local. Se o tempo entre o trauma e o priapismo, se foi de dia ou de anos, tem pouco impacto nos resultados. O tratamento que vai ser definido quando o paciente queira, então é difícil a gente estabelecer assim um tempo para você indicar a embolização no tratamento isquêmico, vai depender de como é que está a sintomatologia do paciente, se ele quer embolizar, porque ele ainda está mantendo um pênis com muita tumescência e isso está incomodando a vida dele, né? Se você for fazer a embolização, prefira agentes não permanentes, como coágulos autólogos de gelatinas, são superiores, com a mesma taxa, na verdade, de agentes permanentes, mas com a taxa de ereção de disfunção erétil bastante inferior quando compara. Exploração cirúrgica com ligadura de fístulas ou do pseudaneurisma apenas em falhas ou em casos de longa evolução, quando já se desenvolveu uma lesão ali cística do pseudaneurisma com paredes espessadas, onde provavelmente a embolização não vai funcionar. Em relação, mais uma vez, aos guidelines da AUA, eles indicam realmente o tratamento conservador, basicamente com gelo sobre o períneo e compressão, especialmente em criança, mas que também no priapismo de alto fluxo você pode utilizar no tratamento conservador uma terapia de deprivação androgênica, tá? Mesmo no priapismo de alto fluxo. E a partir daí você vai selecionar aqueles pacientes para uma embolização ou mesmo para uma ligadura aberta, conforme a necessidade. Alex, e alguma coisa sobre priapismo intermitente? A gente publicou até um trabalho com o DAIBS, você não estava ainda lá, né, Alex? Não. Utilizando a finasterida na prevenção, e o resultado foi bastante interessante. Então, é opção para esses pacientes, tá? Mas é engraçado a gente ver o inibidor da PDE5, que é usado para ereção, ser usado para tratar priapismo, né? É uma coisa que soa meio estranho, mas a maioria dos trabalhos vem falando a respeito. Eu queria também fazer para os senhores a pergunta, no caso do paciente com priapismo de alto fluxo, quanto tempo esperar? É uma decisão que cabe ao doente, vocês colocam um tempo para esse paciente. Eu inclusive, hoje estou acompanhando um paciente com priapismo de alto fluxo, ele repetiu o Doppler com 3 meses, está com menos fluxo ali da fístula, e ele está bem tranquilo em relação ao grau de rigidez peniana, está muito pequena, ele está voltando já à atividade sexual, e eu vou rever ele de novo daqui a 3 meses. Como é que vocês, no priapismo de alto fluxo, como é que vocês veem esse tempo, esse prazo? Simplesmente colocam um prazo real ou vocês estabelecem uma coisa que você tem que discutir visita a visita com o paciente? Alex. Eu acho que a orientação e a discussão com o paciente é o mais importante, né? Ele decidir, porque é ele que está vivenciando aquilo e quem está sendo
alvo dos sintomas, né, das manifestações é ele. Então, acho que tem que expor os próximos passos, o que está acontecendo e o que a gente espera que aconteça com ele, né? Mas são raros os casos, né? Mais algum comentário de vocês, da audiência? É difícil esperar esse tempo, né, André? Porque você pensa, qual a idade desse paciente que você está esperando 3 meses? Porque ele vai ter que se adaptar à questão de não ter a relação sexual, de ter na cabeça que realmente ele não vai ter uma lesão corporal porque ele é um paciente de alto fluxo. Então, essa papoterapia, né, que o médico tem que ter para esse tipo de paciente, que também é complexo, né? Então, eu até queria saber qual a idade desse seu paciente que cara, você segurou 3 meses sem tratar. Cara, eu já segurei alguns pacientes, sei lá, eu acho que eu tratei alguns doentes com alto fluxo, eu geralmente consigo segurar. Esse paciente especial é um paciente de 23 anos de skatista. Então, o cara tem outra vibe, né? Primeiro ele levou a queda de skate e no 3 meses ele voltou com o tornozelo quebrado. Então, já não é um cara muito normal, né? Então, o problema da ereção, acho que assim, é o menor para ele. Mas ele voltou com 3 meses, assim, ainda com fístula, mas com um fluxo menor, feita pela mesma radiologista, e com uma pequena tumescência penina que não incomoda mais a ele, tá? E ele voltou a ter ereção e ele mesmo propôs não intervir, mas o meu próximo... Eu geralmente espero 3 meses, pelo menos. Tento levar os 3 meses, a não ser, obviamente, que esse paciente esteja com a ereção, uma tumescência peniana que atrapalhe o dia a dia dele e impossibilite ele de prática sexual. O problema é que a embolização é uma coisa que não soa muito bem, né? A embolização seletiva de artéria peniana, eu acho que... A artéria cavernosa, eu acho que é uma coisa que sempre vai dar um pouco de medo na indicação. Você chegou a propor para ele uma arteriografia para identificar essa fístula, para quantificar o tamanho? O Doppler vê bem. Eu acho que a arteriografia é o que falam os guidelines, é no cenário da embolização mesmo, é já pensando em tratamento. O cara vai lá, faz a arteriografia, se na hora de fizer a arteriografia já estiver fechado, o cara simplesmente não vai embolizar, né? Então, eu acho que eu só pensaria em submeter o paciente à arteriografia para o tratamento. Se ele fosse mais idoso, você teria tendência a intervir mais precocemente? Porque se fosse falhar o tratamento, a embolização, o risco de disfunção erétil, você colocaria uma prótese, você teria uma tendência a intervir mais precocemente? Eu acho que eu iria muito mesmo pela sintomatologia do doente, entendeu? E pela ansiedade do doente. Enfim. Eu acho que eu iria por aí. Bom, para finalizar, talvez um assunto que eu acho muito interessante, que eu acho que a gente tem que colocar realmente no nosso radar. A gente está tentando construir, inclusive, um trabalho lá junto com o Alex, agora que eu saí da emergência, porque eu quero uma vida mais tranquila e fico na faculdade, receber os pacientes para a gente implantar prótese. Já estou até com as próteses separadas, tá, Alex? Só está faltando os pacientes. Bom, implante de prótese priaprismo, tá? Eu acho que, e eu vou discutir aqui não a dificuldade de implantar a prótese do paciente com priaprismo, que todo mundo já sabe, enfim. Esse aqui é um caso que até no grupo de cirurgia peniana lá da Benz eu coloquei, é um caso que a gente operou há pouco tempo, um doente jovem que tinha feito priaprismo e que tinha feito shunt e que ele estava com a parte distal completamente afinada, que simplesmente a gente não conseguia encaixar a prótese na parte distal do pênis, e a gente optou, então, por refazer a parte distal do corpo cavernoso com uma tela de Malex, e então reconstruir também utilizando face à lata para poder encaixar essa prótese dentro do corpo cavernoso. É só para exemplificar, na verdade, que os implantes de prótese peniana tardias no pacientes com priaprismo podem ter uma dificuldade imensa tecnicamente, imensa. Inclusive, impossibilitar o implante, na verdade, a gente está tratando de pacientes relativamente jovens e que o impacto na falta de atividade sexual vai ser muito importante, tá? Os autores, acho que talvez o autor que mais publicou sobre implante precoce foi o David Ralph, da Inglaterra, e colocando que o implante de prótese deve ser uma opção dada ao paciente naqueles casos que a disfunção erétil irá invariavelmente ocorrer. A gente está lidando aí com pacientes com
certamente com mais de 72 horas, mas se a gente vê o guideline da Sociedade Europeia, ele já coloca que você deve discutir o implante imediato com grau de recomendação B. Você deve discutir o implante imediato da prótese em pacientes em caso de priapismo com mais de 36 horas, tá? Ou naqueles pacientes onde outras intervenções falharam. Obviamente, nessa discussão, o implante da prótese ele tem que bypassar, na minha opinião, o shunt distal. Qualquer shunt que você faça distalmente, que vai enfraquecer uma parte do corpo cavernoso que já é mais delicada, ele vai aumentar muito o risco de extrusão distal da prótese. Então, na verdade, eu colocaria a implante da prótese imediata como opção ao shunt. Tá? Eu acho que eu fiz muito poucos casos, acho que fiz em 2 casos. É uma situação que, às vezes, é difícil de ter o consentimento do paciente, obter o consentimento. Você está numa situação de emergência em paciente que você não estabeleceu um bom contato, mas há evidências na literatura para a gente indicar um implante precoce naqueles pacientes. Basta entender bem o tempo para essa indicação, né? Então, eu queria finalizar a nossa apresentação colocando, então, esse debate, começando pelo Alex e pelos outros colegas, do implante precoce de prótese em pacientes que têm um priapismo com alto tempo de evolução e naqueles pacientes que a gente considera que a disfunção erétil irá se desenvolver já de forma inevitável. Alex, você acha que é uma boa solução? Obviamente, esse implante não vai precisar ser feito num cenário de emergência, tá? Na hora que você decide por fazer um implante num paciente com 36 horas de evolução, você pode esperar 24 horas para chegar à sua prótese, nem vai precisar implantar e decidir o implante da prótese no meio da noite, obviamente. A gente está falando de implantar precocemente para evitar o desenvolvimento do fator fibrótico. Eu acho que é uma ação que tem que estar na nossa cabeça e já há evidência na literatura para isso. Eu queria que o Alex pudesse fazer seus comentários. Eu concordo plenamente com você, acho que você está certíssimo nesse ponto, mas a gente tem uma questão só de um paciente com um QI e um discernimento, um nível socioeconômico muito baixo. E aí, quando a gente começa a falar que ele chega com uma ereção patológica, ele vai sair dali com uma ereção permanente, com o uso de uma prótese, e que essa prótese pode ter complicações, sim, até mesmo infecciosas e instruir, né, pela manipulação distal, seja ela por punções, né? Então, eu acho esse tema muito complicado, esse ponto. E aí eu tive a oportunidade essa semana de conversar com um paciente soropositivo, com priapismo já, tinha 3 dias de evolução, já era o 3º episódio. Eu conversei com ele sobre a colocação da prótese. É um paciente que tem um certo grau de promiscuidade. Falei sobre a disfunção erétil, ele já tinha disfunção erétil. E mesmo conversando e explicando o cenário da prótese, para ele foi muito surpresa o tema, né? E deixou ele em dúvida. Então, não é algo fácil de conversar com os pacientes. Ele está assustado, ele recebeu algumas punções penianas na emergência. Então, eu acho que... É a dificuldade do aconselhamento, né? A dificuldade dele definir. Eu acho que você está certíssimo. Mas eu acho que em algum momento ele vai... algum momento vai ter que entrar nessa discussão, né? Também, né? Também claro. Não botar... E não conseguir implantar também depois pode ser um problema. Claro. E como você mesmo falou, futuramente esses corpos cavernosos vão ficar mais rígidos, vai ter um grau de fibrose, vai dificultar a colocação da prótese, vai ter dificuldades não só técnicas, né, mas até mesmo na manipulação do paciente. Então, eu acho que isso é um tema super importante para ser discutido. Não sei se alguém teve essa oportunidade ou não. Mas acho que aquele paciente que tem um grau de disfunção erétil, para ele é mais fácil entender que ele pode receber uma prótese. Mas o paciente jovem, no primeiro episódio, onde ele vai ter que ficar com uma prótese para o resto da vida, tá? E que ele pode ter complicações, é bem difícil. Outra coisa que eu queria colocar também é a importância de iniciar precocemente bomba a vácuo nesses pacientes pós-priapismo, entendeu? Então, acho que é fundamental para preparar esse paciente para o implante posterior. Acho que a gente tem que começar
o mais precoce possível, desde que você tenha obtido a detumescência, você passe aí do período pós-operatório do shunt, por exemplo. O Alex foi perfeito na observação dele, né? A gente também tem uma experiência muito pequena aqui de casos de implante de prótese imediata. Acho que se forem 2 ou 3, é isso aí, a gente conta nos dedos de uma mão. Mas que também nessa dificuldade aí, nessa questão sociocultural, né, que a gente tem de 3 horas da madrugada, você chegou lá para fazer uma drenagem de priaprismo e você for oferecer para o paciente, eu posso te drenar, eu posso colocar uma prótese daqui 24 horas, o que você prefere, né? E lógico que a pergunta que eu tenho, na verdade, nesse cenário para fazer para o André, aproveitar que ele é um experiente colocador de prótese peniana, né, cirurgião de reconstrução absurdamente exime, e esse caso que ele colocou no grupo da Bens, aí a gente discutiu lá bastante, inclusive parabenizo ele pelo esse caso mais uma vez, a gente espera aí só o feedback do acompanhamento depois, mas... Tá ótimo, tá? Vi semana passada. Mas a minha pergunta... Com muita reza, com muita reza. Ótimo, que bom saber. A minha pergunta é até, talvez eu não lembro se eu fiz lá no grupo ou não, mas é bom, importante a gente fazer ela aqui de novo. Você mudou o seu conceito de fazer um algorabe agora que a gente começa a ter uma tendência maior a colocar prótese nesses pacientes? Você mudou sua tendência em fazer essas drenagens e fazer só uma punção e aspiração e depois ver como é que fica? E se ficou aquela ereção ainda um pouco, já mais ainda permanecendo um pouco de ereção, você já começa a pensar numa prótese em vez de oferecer um algorabe? Você mudou a sua tendência de conduta nesse sentido ou não? Eu acho que vai muito pelo tempo de evolução. Tá? Se a gente tem um paciente com menos de 36 horas, com 24 horas de evolução, que você vai fazer e jovem, que você vai fazer funcionou, e você está pensando em fazer um shunt, é um doente que você pode fazer um shunt e ele manter a ereção. O problema é que a gente vê muito shunt, eu vi a minha vida toda muito shunt de algorabe feito depois de 36, 72 horas, que o doente vai ter disfunção. E aí esse algorabe ele vai dificultar o implante. Tá? Então, eu acho que a prótese não é para esse doente com pouco tempo de evolução. Esse cara, a gente sabe, aquele doente a gente acha que o shunt vai levar no final a disfunção erétil. Então, a primeira coisa, a gente está até construindo com o Alex um protocolo, a primeira coisa é estudar retrospectivamente os shunts e tentar estabelecer um corte em dizer assim, olha, nesse cara fez shunt, mas esse cara não recuperou a função erétil. Então, para que fazer um shunt nele? Tá? Agora, aquele paciente que você seleciona, que tem perfil para recuperar a função erétil ou ter ainda uma função erétil com o shunt, eu acho que você pode ir no shunt, entendeu? Foi claro na... Não, foi perfeito. Eu acho que é isso aí mesmo. A gente tem os 2 ou 3 casos que a gente tem, eu consigo lembrar bem de 2 bem clássicos. Um, ele era, como o Alex comentou, um caso desses que era uma segunda ou uma terceira recidiva, um paciente jovem também já com algum raciocínio de que a parte sexual dele já era prejudicada e aí ele topou um pouco mais fácil. E o outro era um paciente mais idoso, que a gente já tinha ali também uma questão relacionada à própria parte da injeção. Agora, se a gente pensar que justamente isso que você falou, se aquele paciente que é orientado, vamos supor um falcêmico, né? O Alex tem ali uma experiência grande ali. É um falcêmico bem orientado, recidivante, mas que ele vem frequentemente ao PS e ele é tratado no momento adequado. Você também estaria no raciocínio de que a recidiva também fosse um pensamento para pôr uma prótese ou não? Já que ele está vindo com 2, com 3 horas, a gente está conseguindo resolver. O fato de ser recidivante também seria importante pensar? Tem que entrar na discussão com o paciente e colocar como opção. Tem que ver o quanto que esse episódio de priaprismo estão atrapalhando a qualidade de vida dele e botar no cenário da discussão, entendeu? Não é agradável para ninguém ficar indo... A disfunção erétil dele, né? Eu acho que também em caso, mas aí de uma forma mais selecionada. Aí a gente está lidando com o paciente mais fácil de discutir, né? É o cara que tem várias experiências de punção, várias experiências de manipulação, e aí ele pode ficar até mais fácil de discutir do que o paciente da emergência. O André... Lembrar que esses pacientes... Desculpa, Rodrigo. Nada, boa noite. Se me permitem aí, eu fui residente do André, depois trabalhei junto com o Alex lá por muito tempo, e a gente
discutiu muito isso, discutiu protocolos, a gente ficava intrigado, porque realmente colocar prótese num cenário pós-priapismo é uma coisa muito desafiante, é o que a gente não quer enfrentar. E o que a gente conseguiu estipular naquela época, porque colocar prótese num cenário de emergência, por mais que você dê 24 horas para o paciente, é complicado. Quanto tempo a gente leva até indicar uma prótese num paciente nosso eletivo de consultório, para que não tenha nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de problema, né? A gente que lida com medicina sexual sabe disso. Quem dirá num cenário de urgência. Sem contar que não é uma regra que todos os pacientes, apesar do tempo de evolução prolongado, vai evoluir necessariamente com disfunção erétil. Então, a gente estaria traçando um perfil de um paciente que provavelmente iria evoluir com disfunção erétil, sem a gente ter essa certeza. E o que a gente conseguiu definir lá um pouco foi para aqueles pacientes, como o Leonardo bem colocou aí, que tinham um priapismo recorrente, a gente deixou padronizado que, quando o paciente tinha o primeiro episódio e ele apresentava o segundo episódio, que já caracterizava um priapismo recorrente, a gente tinha uma conversa com ele, falava, olha, se você tiver mais um episódio, esse episódio for prolongado, a gente tem a opção de colocar uma prótese num cenário em que a gente não vai funcionar, não vai manipular, o risco de infecção, de complicação com a prótese vai ser muito menor. Então, esse era o perfil de paciente que a gente conseguiu trabalhar, conversar e colocar com mais segurança. Inclusive, a gente teve casos desse tipo em que a gente teve um resultado muito bom. Agora, eu vejo, embora a literatura coloque e seja uma coisa muito bonita na prática, na literatura, na prática, eu, como urologista, como sexólogo, acho extremamente inviável trabalhar a cabeça de uma pessoa, você colocar a prótese, colocando para ele um cenário futuro que só a gente sabe como é que é, ele não tem noção disso. Então, acho que é uma situação muitíssimo delicada. Mas, assim, eu acho que, voltando a essa discussão, eu acho que tem uma legião de pacientes com priapismo aí que ninguém colocou prótese, que as pessoas não querem colocar. E esse paciente está rodando por aí e está com a qualidade de vida dele afetada. Então, acho que é uma discussão, sim, que deve existir. O problema é que a gente não tem um padrão para olhar os nossos pacientes que tratou com shunt, como eles ficaram. A gente não tem esse dado, na verdade, nosso, né? E tentar, não é simplesmente botar em todo mundo. Mas eu acho que o paciente que chega com 3, 4 dias de evolução de priapismo, você tem que discutir com ele. Esse paciente vai ter disfunção erétil certa com o shunt, certa. Principalmente se é um paciente mais velho, ou principalmente se é um paciente que já tem um grau de disfunção erétil antes. Mesmo no primeiro episódio, né, André? Em qualquer episódio, gente. Quando a gente está lidando, às vezes, com um doente que vai chegar com 3, 4 dias de evolução, como o Rodrigo já viu, o Alex também já viu. Eu acho que nós somos privilegiados aqui. Eu tive uma oportunidade de fazer um atendimento na Marajó, Ilha do Marajó, no Pará. Não sei se tem alguém aqui do norte, nordeste do país, mas eu fui fazer um atendimento assistencial social, na verdade, assim, de fazer uma campanha, e era para triagem de próstata, enfim, alguma coisa assim, e eu peguei um paciente com priaprismo. E eu disse, meu senhor, quanto tempo o senhor está assim? Uma semana, porque eu não tenho acesso a médico, eu estou aqui no meio da ilha, eu não tenho como ir e tal. Então, a gente está falando, talvez, de, eventualmente, algum paciente que tenha essa dificuldade de acesso. Aqui em São Paulo interior de São Paulo, eventualmente a gente pode ter isso, ou de comunidades também pode ter isso, né? Como talvez o Alex perceba aí, como ele falou aí, comunidades da dificuldade de acesso ao hospital. Então, talvez esse seja um paciente importante para a gente ter essa discussão mesmo. Né? Sim. Independente, na minha opinião, é independente se é o primeiro ou o segundo episódio, porque a dificuldade do implante, às vezes você tem um paciente, primeiro, esse paciente ele faz uma redução grande do tamanho do pênis, tá? Das dimensões do pênis, e você vai acabar tendo muita dificuldade de implantar a prótese dele depois, entendeu? É difícil fazer discussão, é difícil, mas você não faz essa discussão na emergência e depois esse paciente vai ter muita dificuldade de implantar a prótese. E a discussão tardia do implante da prótese provavelmente não vai ser feita por quem atendeu na emergência
e pode ter deixado de oferecer para o paciente uma conduta, a meu ver, que pode ser superior. Mas, obviamente, a gente tem que botar, a gente tem que estabelecer protocolo, tem que, de repente, fazer um estudo randomizado, consciência para poder chegar às conclusões. Há substrato na literatura para hoje você discutir. Se tiver um paciente meu com priapismo com muito tempo de evolução e com determinadas características, eu vou oferecer para ele e vou botar no consentimento que ele poderia ter implantado uma prótese. Ele que se decida que coloque ou não. André, eu concordo com você. Eu acho que você está certo, deve oferecer. Eu só acho muito complicado. Talvez mais complicado ainda esse cenário que você colocou. A gente pegava aquele ambulatório cheio de paciente que tinha tido um priapismo 2, 3 anos e estavam lá, ninguém assumia porque é uma situação realmente dramática, né? O problema é que né, a prótese discutindo. Qualquer urologista na emergência coloca uma prótese no paciente com priapismo precoce, porque é fácil colocar um implante comum. Você vai dilatar um corpo cavernoso sem problema nenhum. Mas eu questiono, não Outros só vão colocar depois, entendeu? Então você vai afunilar. É uma questão emocional, entendeu? Psicológica. Isso que eu fico mais preocupado nesse cenário, não a questão técnica. Não, claro, André, concordo. André, tá me ouvindo? Tô. Oi, André. Oi, pessoal. Boa noite, Jares, aqui de Recife. Estou estreando no grupo aí. Parabéns, Henrique, pela iniciativa. André, você falou que durante o seu período aí no plantão, você fez muito shunt e algorabe. E eu queria saber se você teve alguma experiência no retorno desses pacientes, se você teve a oportunidade de acompanhar, e naqueles que evoluíam com a disfunção, se você tem experiência com a colocação de prótese nesses pacientes. E quanto tempo que você acha que seria o intervalo ideal para você colocar sem tanto risco da extrusão? Cara, a gente chegou até a fazer alguns Dopplers tardios nesses pacientes, mas o que a gente via é que a maioria deles desenvolvia uma fibrose. A gente não conseguia nem... Tinha uma imagem que a radiologista mostrava, que era o próprio líquido da injeção ficando circunscrito a uma área e enchendo, né? A maioria dessas fístulas elas vão acabar fechando com o passar do tempo, tá? Eu acho que esse paciente aí, o tempo mínimo para você colocar uma prótese nesse paciente é de 6 meses a 1 ano. Tá? E esse paciente tem que botar em terapia de vácuo. E você vir com a possibilidade de ter, às vezes, que refazer corpo cavernoso distal, entendeu? Porque, às vezes, o que acontece é que você tem uma amputação da parte distal do corpo cavernoso, que você fica com a ponta muito fina e você não consegue dilatar até a ponta. E isso pode causar dificuldade para você quando você tem, às vezes, um algorabe onde você amputou muito, criou muito processo fibrótico lá na ponta. Eu tive uma experiência com um caso só desse, e a cirurgia é realmente terrível, né? De você dilatar o corpo cavernoso distal e o resultado final ficou assimétrico, inclusive. É o que aconteceu naquele paciente que eu mostrei. E assim, a gente finalizou a cirurgia dessa forma, o paciente conseguia ter alguma relação mais com a glândula muito flácida, né? Um pênis em concorde, mas a fibrose realmente é terrível no corpo cavernoso distal. Embora esse cara já tivesse aí talvez mais de anos já do algorabe, mas o resultado é muito complicado realmente. É isso, pessoal. Okay. Henrique, 10h30. Está animado o papo. Eu queria fazer mais uma perguntinha, André. Uma coisinha que é o seguinte: o paciente que faz uso de injeção intracavernosa e ele ainda não está em priapismo, mas está em ereção prolongada. Qual é a sua conduta normalmente? Depois do exame? Ele já usa medicação intracavernosa habitual, já está acostumado a usar, mas uma aplicação ele usou e depois de 6 horas ele telefona: doutor, ainda não baixou. Eu acho que esse paciente ele deve ser tratado com injeção, né? com reversão. Você não tenta nada via oral em casa antes de uma dopação? Eu não tenho. Tem esses trabalhos com a terbutalina, né? Eu não tenho experiência.
mas é uma coisa que a gente pode tentar. Mas eles falam de um tempo de ereção menor que 4 horas para tentar. Nos Alguns pacientes guidelines. meus têm boa resposta com nifedipina, o Adalat oral. Ah, é? Ah, legal. Responde bem. Mas mesmo para 6 horas de evolução? Até 6 horas. Ah, que bom. Passou de 6 horas, eu mando para o hospital. É melhor. Boa dica. Seguro. É porque quando a gente está falando... Você está falando de um doente que você está controlando a injeção dele, né? É um paciente que está em tratamento. O doente que a gente... Acaba que eu lido mais é o doente que está fazendo Doppler. A esse a gente quer reverter mais rápido, porque a gente não... É um doente que está tendo contato na hora que veio para fazer um exame. Então, mandar um doente que veio fazer um Doppler peniano para uma emergência para reverter é uma situação muito chata, né? Então, acaba que... Henrique, prostaglandina, bimix ou trimix você está usando nesse paciente que você reverte com a Adalat? Normalmente o bimix. Prostaglandina, prostaglandina e centolamina. E paciente que eu oriento até 4 horas, eu experimento fazer nifedipina e até a maracujina. Então, um tranquilizante leve. O paciente senta na poltrona, relaxa. E se depois de 6 horas não baixar nada da ereção, aí mando para o hospital. Mas a grande maioria dos pacientes ainda respondem muito bem a nifedipina 10 sublingual. Oral. Ótimo. Responde Obrigado muito bem. pela dica. Eu acho que o principal disso aí é que esse paciente que está em uso de TEF, ele sabe que essa ereção artificial pode transformar num priapismo. Ele está ciente disso. Antes do priapismo, a ereção prolongada, e ele é orientado para entrar em contato depois de 4 horas, obrigatoriamente. Então tá. Parece que se esgotou o assunto. Alguém tem alguma questão ainda para levantar? Alguém que ainda não se manifestou? Eu queria só, primeiro, parabenizar mais uma reunião aí de excelente nível e convidar aí os colegas no dia, como o doutor André falou, dia 22, segunda-feira, às 19 horas, nós vamos ter uma sessão bem bacana, um webinar da SBURJ. Primeiro, o doutor Felipe Carneiro vai dar uma aula de Doppler peniano. A seguir, o doutor Eduardo Miranda vai falar um pouco sobre terapia de injeção intracavernosa e vamos finalizar com o doutor André Cavalcante falando da abordagem no priapismo. Então, estão todos convidados aí, a gente pode continuar o nosso debate lá. Ô, Rodrigo, coloca o link no aplicativo do Quinta Potência, no WhatsApp, para todo mundo. Assim que eles me disponibilizarem, eu coloco. Vai ser um prazer. Mais cedo, melhor. Tá ótimo. Gente, foi um prazer enorme ter vocês aqui para esse debate de altíssimo nível, a presença de colegas do mais alto gabarito. E acho que nós realmente esgotamos o assunto em todas as suas vertentes. Leonardo, quer falar mais uma coisa? Não, imagina, parabenizar o André aí, a gente sabe da experiência que ele tem aí, não só na emergência aí, que o Alex está assumindo aí essa experiência, mas também no implante de prótese. Eu acho que essa discussão aqui é riquíssima e parabenizar você de novo, Henrique, pelo grupo, está excelente. André, muitíssimo obrigado. Alex, muitíssimo obrigado. Rodrigo, pela sua participação. E semana que vem a gente se encontra novamente com outro assunto. Um abraço a todos. Boa noite. Um abraço, pessoal. Valeu demais. Parabéns. Boa noite. Fernando. Boa noite, gente.